Ai, começou o podcast mais esperado da semana, o Sementes Podcast. Meu nome é Michele Dil. Aqui ao meu lado, Cristina Soares. Exatamente. Chiquérrima, historiadora. Hoje nós temos uma convidada babado. Babado, hein? A gente Sua já começou... conterrânea. Ai, gente, não, eu já tava ansiosa, viu, isso, Michele? Eu vim cara? ansiosa pra encontrar minha conterrânea, gente. Isso Gente, que é é um milagre. isso, gente? Não, e você não sabe como é que eu descobri. Eu falei, Conta. Oi? De Mirassol do Oeste, direto de Mirassol do Oeste, Alcione Montani. Olha que nome maravilhoso. Nossa. Tabelian, tá? Não é qualquer coisa não, Não. tá, querida? Não é Hellis Mortal. Ah, tá Ai, aí. gente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com você, compartilhando esse ambiente com essa energia toda, gente. É o Incrível. Sementes, a gente está aqui para Nossa. semear coisas Amém. boas nas vidas das pessoas, Amém. né? Elucidar, levar conhecimento, desvendar, mas principalmente inspirar as pessoas a quererem ser melhores todos os dias, porque é difícil, né, no mundo caótico que a gente vive, inspirar esse tipo de sentimento, nutrir esses sentimentos, né? Verdade. Então a gente está aqui para isso. Exatamente. Não, e curioso porque assim, a Alcione já inspira antes de Tudo. começar, Não, né? Para. Porque a Michele falou, não diretamente de Mirassol, mas você veio de vários lugares, né, Alcione? Conta Não, um ela vai pouquinho. contar a história agora. Ela nasceu Mirassol. Lucas, como é que é o negócio? Mirassol do Oeste. Eu Mirassol nasci. do Oeste. Aham. Morei numa vilinha também, chamada Horizonte do Oeste. Conhece? Vila Nova. Era chamada Ui. de Vila Nova. Aí, eu sou a ó. Mirassolense verdadeira. Desculpa, eu tava Vizinho, só, ali, bem só pertinho. testando, só testando. Vamos ver se sabe mesmo, né? É. É um distrito de Cáceres. Mas eu morei mais tempo em São José dos Quatro Marcos. Foi lá que eu terminei a escola, o ensino médio. O ensino médio foi técnico em ciências contábeis. Mas ela tem uma missão nessa vida, tá? Porque a história dela não é fácil. E qual Conta é? só um pouco dessa trajetória, porque você saiu de Mirassol, foi para Quatro Marcos, perdeu a mãe muito nova, Sim, infelizmente. muito nova, né? Com sua mãe 15 tinha, anos eu tinha. você tinha 15 anos, ela tinha 35, ela saiu e não voltou. Foi É um acidente- mesmo? foi um acidente lá na avenida principal. Infelizmente ela estava de bicicleta, um caminhão passou, ela se assustou e perdeu o equilíbrio da bicicleta Nossa. e bateu a cabeça no meio-fio. Então, Isso em Quatro Marcos? Nossa. Então, muito cedo eu tive que assumir a responsabilidade da casa. Minha irmã é mais nova, 3 anos, né? Então, ficamos nós três, meu pai, eu e minha irmã. E eu já trabalhava, mas aí muda, né? Tudo Totalmente. Tudo De muda. 15 anos, A gente né? estava falando em off, a gente tem que mandar um beijo especial para Marcela e para Ivana, duas pessoas incríveis. Maravilhosas. Beijo, Marcela e Ivana. Maravilhosas. E ela falou de uma coisa, e foi o insight que me fez falar, bom, gente, vamos falar sobre um assunto que é tenso, mas a gente vai deixar leve, porque todos nós já perdemos alguém, ou vários alguém, né, na nossa vida, e vivemos vários tipos de luto nessa vida, Verdade. né? E é engraçado, porque até no baralho, a carta da morte é recomeço. Se você for passar e transpassar isso para a vida real, não deixa de ser. Até onde você chegou e até onde, com o que você chegou, até onde você chegou, o que você vai fazer dali para frente. Isso é muito Mais ou forte. menos isso, não é? É a vida judia da gente, né? A gente tem altos e baixos, são fases diferentes, a gente tem que aproveitar cada uma delas. E tem umas, assim, que judia muito, que a gente pensa que não vai conseguir se reerguer novamente. Né? E muitos, infelizmente, não conseguem, né? Se afundam naquilo. Mas eu pratico o seguinte, o que a vida fez comigo, né? Que me baqueou, mas eu tenho que levantar, eu tenho que ser exemplo para minha filha e mostrar para ela, a vida fez isso comigo, mas olha como eu estou reagindo, né? E não é fácil, perdi a mãe muito cedo, perdi meu pai, depois meu marido, né? Então, etapas diferentes da vida, são dores diferentes, situações diferentes, mas com muita fé em Deus, muita dedicação,
eu posso afirmar hoje que estou recomeçando, né? Que eu já, como você falou, que eu passei por várias cidades, né? Eu já recomecei a minha vida várias vezes, tive a coragem de mudar. Eu adoro essa palavra, coragem. Não é fácil. Não é fácil. Você... Não é fácil você vestir, É difícil. sair e muitas vezes levar pedrada, né? Porque não tem garantia. A vida não dá garantia de que vai dar certo, não, que é tudo não, beleza. Não é. Não. Né? E assim, eu vejo que, falando em morte, né? A morte, ela tem, eu acho que ela tem esse efeito sobre a gente, que é o fazer mudar. Porque eu perdi minha mãe e meu pai também nessa Muito idade. nova. Né? 14, 15 anos, né? Então, meu pai é um ano, minha mãe é no outro, assim. Morreram jovens. Muito rápido. E quando meu pai morreu, a gente mudou para Goiás. Depois, quando minha mãe morreu, a gente passou um tempo em Mirassol e depois a gente mudou para cá. Então, assim, porque parece que a gente sempre procura algo novo. Você precisa afastar daquela realidade, né? Porque se eu estiver perto daquilo ali, eu não vou deixar. Nunca mais, Não é? Então, assim, a ideia do sair, a ideia do recomeço, e esse recomeço com mudança, ele é sempre assim, né? Não, eu preciso sair daqui, porque isso aqui me lembra a pessoa, como eu vou continuar essa vida da mesma forma sem a pessoa? Né? Então, como vou preencher o vazio, né? E às vezes nem é necessário preencher vazio nenhum, é aceitar que aquele vazio vai conviver com você para o resto da sua vida e ele será preenchido, ou seja, você perde essas pessoas para essa dimensão, mas você ganha elas em outro plano. É uma coisa meio maluca. A fé é uma coisa, eu acho que a fé ela ajuda nesse sentido. Quem não tem fé em nada, sofre mais. Né? Não acreditar em nada é mais sofrido. Né? Eu também penso assim. Eu acho que as pessoas que passaram pela nossa vida nunca serão substituídas. Sim. Cada uma veio, deixou a sua marca, do seu jeito, e ninguém vai substituir. Mas com o tempo, Deus parece que vai consolando, vai minimizando, vai ocupando o nosso tempo de outras formas, e aí vai ficando mais suave, né, a aceitação. E buscar que a gente está aqui de passagem também, né? Que uma hora nós também vamos, ninguém está aí para a vida eterna, isso não existe ainda. E entender... Não, que saco sabe, seria. Né? Ah, não, nada, eu queria, Michele, que maravilha, gente. Meu plano é viver até 125 anos, você sabe. Ui! Amém, uai. Você dá vontade, que seja com boa saúde, disposição, exato. Sabe, né? Então, mas o que me motivou na última mudança não foi uma fuga de ambiente, não, né? Eu estava em São Paulo já há 18 anos lá, constituí minha família lá, né? Conheci meu marido aqui em Cuiabá e me mudei para lá com ele. Você acredita num trem Coisa desse? linda, né? Veio aqui só para me buscar. Ai, ó, tá Não, vendo? bonito, gente. Ele era médico, né, cirurgião cardiovascular, veio para montar o serviço de cirurgia cardíaca no Hospital Jardim Cuiabá e nos conhecemos lá. Demorou pra gente começar a namorar, tinha um outro compromisso, enfim. Mas aí passou um tempo, eu aceitei. Ele insistiu, né? Gostei. Tem que ser Gostei. assim. É de atitude. 20 anos depois, a nossa união durou 20 anos, né? Só foi interrompida porque Deus chamou ele antes, né? Vivemos muitas histórias bacanas, aprendemos muita coisa juntos, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de conviver com ele, de compartilhar a minha vida com ele, por ter tido a minha filha com ele, né, que é o meu maior presente, é o que eu tenho de maior valor. E, enfim, estou aqui à disposição, aprendi a me aproximar mais de Deus com tudo isso, né? Senhor, estou aqui para te servir, o que é que você quer de mim? E minha vida mudou. A morte dele realmente encerrou um ciclo e começou a nascer uma outra Alcione, com outro ponto de vista, com mais coragem, com mais determinação de arriscar, porque a vida é curta e ela acaba todos os dias. A cada dia que se passa é um dia menos de vida. Nós temos um número de horas aqui. Né, que você pode multiplicar em semanas. Ai, como é que chama aquele negócio? Tem um o quê? Netflix tem um... Ó, Netflix vai patrocinar nós. Tem um seriado futurístico. Ah, eu assisti, que o cara compra tudo. Compra as horas, compra não sei o que. Mas, gente, se for pensar de trás para frente, é isso, a cada dia um dia menos. Então, a gente tem que valorizar o nosso tempo aqui, valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Só abrindo um parênteses, é curioso, né? Por que a gente quer que o dia passe rápido, que a semana passe rápido, o mês passe
passa rápido, o ano passa Não, rápido. vamos Eu viver não, eu gosto, eu a todo gosto. momento. Quando fala, ai, dia. chegou o final de semana, ai, que acabando o ano, que legal. Por quê, né? Então, a minha vida mudou e o meu olhar mudou. É segunda-feira, todos os dias eu levanto, eu vou no ambiente externo, respiro e agradeço por mais um dia. Porque eu não sei se amanhã eu vou acordar. Quantas pessoas deitam e não levantam no dia seguinte? Pois é, né? Quantas? Quero. Muitas. Muitas. Acordar. Né? Ah, quero acordar everyday agora. Agora me contagiei, quero acordar todo dia. Não, Até 125 bom. anos, viu? Compromisso. É. 150, já aumentei mais 25. Eu tive um vizinho em Mirassol. Já que a gente tá falando de Mirassol também, eu tive um vizinho em Mirassol. Então, um beijo pro pessoal de Mirassol. Be- Quem estiver Um assistindo povo de aqui. Mirassol, seus lindos. Quatro lindas. Marcos, Vila Quatro Nova, Marcos, Vila Nova. Cáceres. Glória pronto. do Oeste, Cáceres. Porto Esperidião, morei em Porto Esperidião É? também. Ai, um beijo a Rosângela de Porto Esperidião, amiga, registradora de imóveis lá. Ai, tá vendo? É só gente bonita, é só gente linda. Adoro. Beijo pra Amor, vocês. Amor pra todos vocês. Ai, ó, coração de enorme, amor. né? Você viu que eu gostei, Amor. não tiro mais, né? Coisa Agora linda, eu só vejo toda Michele. vez com ele, mas Gostei. tudo bem. E seu Lisso, meu vizinho de Mirassol, quando morava. Jardim São Paulo, que eu morei. Seu Lisso falava que tinha 125 anos quando eu era criança. Eu falava, se o seu Lisso viveu até 125 anos, por que eu não posso? Isso Não é? Ué. Ele viveu, deve ter vivido mais, porque ele dizia que tinha 125. Apesar de que muita gente não acreditava, que ele parecia que ter 60. Mas se ele falou que era 125, era, né? Por que a gente não pode chegar? Bom, lá no cartório a gente só acredita vendo os documentos. Adoro, No adoro, original. adoro, adoro. Falar em cartório, eu fiquei curiosa com essa Não, questão do eu quero- cartório, do passo a Cartório, passo. isso é tudo. O cartório passo a passo é um quadro, Gente, eu né? fiquei muito curiosa. Você gostou? Achei demais. Ah, que bom. Que a gente lançou no Nossa Gente, na TV Cidade Verde, com a ajuda da Alcione, para semear conhecimento. Que legal, né? Para as pessoas entenderem. O primeiro foi explicativo, né? Tem 1 milhão de tipos, tá, gata? De cartórios. Menos. Não, mas tem vários. Assim, Tem vários, é Tem verdade. vários. Uns 10 tem. Tem quantos, mais ou menos? Deixa eu ver, uns 5, 6 tipos, mais ou É, menos. tudo isso? Não, 1 milhão, não. Pois é, mas as pessoas não sabem, acham que cartório gente, é cartório, tudo é, igual. eu Não já é tudo passei igual, vergonha. gente. Não é tudo igual. Você sabia que tem um cartório náutico? Mentira. Ui! Sério? querida. Não, tem um Gente, eu cartório quero náutico. nesse. Eu já passei muita vergonha no cartório. Nunca mais Ai, conheci esse. É um Não, cartório para registro de contratos marítimos, né? E aí registro de embarcações também Que existe. legal, gente. Tá vendo? Pra eu Mais ou ir menos. só. Eu Pra só fazer de isso. convidada, só de É, clutch. porque senão vai ser vergonha. Eu Vai, não vou ter um você não desse. sabe. Quero Não, fazer nem segunda quero. Poder da noite. palavra, pelo Não, amor de Deus. não, mas eu nem quero. Mas Então- vai que você tem Não, talento, pra quê? Michele. Talento pra quê? Pra mar? É, eu não Não, eu quero ir de Passeando, de né? No transatlântico. cruzeiro. Não quero Quem comprar sabe você vai nada, num não. cruzeiro. Cruzeiro tudo bem. Cruzeiro tudo bem, mas não vai no cartório para ir no cruzeiro. É, né? não precisa. Não. Então, não precisa. Então, cruzeiro, beleza. Agora, comprar uma lancha pra quê? A Michele, maioria, compra pra nós. Ai, tá aí. Larga eu. quando estiver usando, aluga. Exatamente, renda, mas né? é Tem uma que fazer boa. uma renda, tem que fazer uma renda. São Mas- 5 tipos de cartório, mais ou menos 5, 6 tipos Vamos de lá. cartório. Tem cartório de notas, aquele que lavra escrituras de toda a natureza. O pessoal mais conhece é compra e venda, doação, inventário, né? Todo tipo de escritura. Tem de protestos, que eu adoro. Cobra as pessoas. Tem o cartório de Exatamente, protesto, gente. é o taveranato de protesto, né? Quando você tem um título para Será que eu receber. decorei o cartório passo a passo? Acho que você decorou. Você tá Ai, um menina, tá orgulho. terrível. Ah. Né, então, tem o cartório de registro de imóveis, onde fica né, registrado, matriculado o imóvel. Aí tem vários, por exemplo, aqui em Cuiabá, que tem vários, é por circunscrição. O que é esse nome esquisito? Por região, Nossa, vamos dizer eu assim. vou falar pra você o que pareceu essa palavra. Não, deixa eu Cuidado, falar, depois você Michele. me conta. Depois eu conto. Parece que Mas é- circuncisão. Circuncisão. De judeu, Não é, que faz não a é. circuncisão. Mas não é. Não é Não tem circuncisão. nada a ver. Não. Então, Só pra região. descontrair, Tá gente. bom, tá bom. A circunscrição. Conscrição. Circunscrição. É.
Que mentalidade, hein, meninas? Ai, não, mas é que veio na minha cabeça. O que eu posso fazer? Parece o mesmo procedimento, quase o mesmo procedimento. Pois mas é, não talvez seja Não tão sei, doloroso eu tô em quanto. abstinência há 3 anos, deixa pra lá. Deixa pra lá, vamos lá. Então, perdi até o rumo, né? Então, tem o cartório de registro de títulos e documentos, que você registra quaisquer outros documentos que não seja de competência exclusiva, por exemplo, do registro de imóveis ou do registro civil de pessoa jurídica. Um deles, o registro civil de pessoas jurídicas. Então, algumas empresas, tipos de empresas, você registra nesse cartório específico. E até mencionei lá, né, que as empresas de radiodifusão são registradas nesse tipo de cartório. Sim, É que às vezes a pessoa, o cliente ou as pessoas que precisam do serviço não têm noção, porque ele é junto. Aqui ele não é isolado. Ele é junto com outras atribuições. Por exemplo, em Várzea Grande, ele é no segundo ofício. Então, ele tem a função de registro civil de pessoas naturais, que é onde registra nascimento, casamento, óbito. E aí tem o registro civil das pessoas jurídicas, tem o tabelionato de protesto, tudo dentro do mesmo cartório, dentro da mesma estrutura física. Mas são são várias atribuições funções. diferentes. Sim. Mas em São Paulo, que é muito grande, Tem um lá pra cada. tem um para cada. Nossa. Tá, De querida. protesto exclusivo, para você ter coisa. ideia, lá tem 10. Eita, velho. caramba. Uau. De muita registro gente civil. deve, hein? De Tá pessoa- rolando, no Ah. mesmo. Aqui não tem um só pra isso. De protesto tem um aqui em Cuiabá, que é o quarto tabelionato. Ele é o- Eu acho que foi esse que eu fui uma vez. Eu acho que era o Lá vai a quarto. experiência ruim, vai. Eu queria só tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento. Então não é lá não. Não era Aí lá. eu falou, ó, moça, não é aqui. Não era aqui. lá mesmo. Aí eu falei, então tá bom, É. segui minha vida. Segue vida. Então, lá em São Paulo, como é muito grande, então, por exemplo, protesto tem 10, registro civil das pessoas naturais tem mais de 40. Fora os nossa. cumulados, notas com registro civil, porque nos distritos Gente. são cumulados. Babado, né? E assim, antes era ainda chamado de distrito, por exemplo, distrito de Moema, o distrito de Indianópolis, mas já é tudo junto ali na cidade, não é um povoado separado, Aham. tá tudo emendado ali, um bairro. Tudo Curioso. junto e misturado. Vambora. Registro de imóveis tem 18. Gente, é muita coisa. Mas, cara, Muita quantos coisa. milhões de habitantes? também muito. muita gente, né? Muito, Aqui muita já gente. é, né? Vai comparar Aqui aqui. tá tudo certo. Aqui tá tudo E aí, certo. Eu outra quero saber o curiosidade? seguinte: em 6 meses você se transformou em tabeliã de 2 cartórios. Foi uma virada Eita, de chave, foi assim, ó. caramba, essa Vrá, virada eu de vou, chave, hein? Não, eu vou estudar e vou ser Eita, mestre, entendeu? Não é mais ou menos. vai ser F. Isso. Você é F no Eu ia negócio. falar, mas eu não fiquei com medo. Olha, Vai que a gente vai pra TV, eu falo entendeu? realmente, Mas coloca o bip. O bip, tem o bip também. realmente foi uma virada grande, né? Não foi em 6 meses que eu fiz tudo isso, assim, da aprovação, porque esse concurso aqui começou em 2013, ele demorou quase 8 anos para finalizar. Nossa. Caramba. E eu fiz outros concursos também pelo Caramba. Brasil, né? Cara, tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita determinação, organização, disciplina, perseverança, constância, É. para saber o que quer e continuar. Porque às vezes Gente, você não tá eu tenho muito que pronta. aprender, amor. Eu também. Tenho muito que aprender, cara. Eu tô aqui enrolada com um processo de 3 meses e já tô querendo matar metade Não, das pessoas envolvidas. porque senão a gente desiste e nunca alcança o objetivo. É, a gente não tá vou pra desistir, desistir. não. Né? Mas nós não vamos desistir, Eu não. acho que não. Não, tem Vamos situações seguir. que você Vamos. tenta e chega um ponto e fala, não faz mais sentido para mim continuar nisso aqui. Beleza? Mudou, outra etapa. Mas se aquilo ainda faz sentido para você, e às vezes está pertinho de alcançar, se desiste, você não alcançou o seu sonho. Não, e aí vai pro subconsciente e te... Frustrado. Não, e você vira um frustrado, fracassado, tudo F, tudo errado. Tudo F. Então, aí, esse concurso eu já vinha fazendo. E meu marido faleceu em 2020, em setembro. Quando foi em dezembro, eu estava sem rumo, né? Sem saber o que ia fazer da minha vida, porque era ele o maior provador em casa, né? Eu tinha meu escritório de advocacia, mas era um volume pequeno. Filha, né? Novinha. E eu não sabia o que fazer. Né? Seria muito mais fácil eu ter ficado em São Paulo. Né? Na minha casa, reativar o meu escritório,
procurar os colegas que já me conheciam no exercício da advocacia. Eu participava ativamente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB Central. Então, eu acho que seria mais cômodo continuar. Mas eu senti um chamado muito grande de Deus aqui no meu coração quando eu vim fazer a escolha. Pode falar disso? Pode, Claro. claro. Como assim? Quando eu vim fazer a escolha, eu não ia escolher. Porque todos os cartórios que eu tinha elencado para escolher já tinham sido escolhidos, porque a minha classificação não estava no topo, eu estava lá no meio da fila. E cartório não é igual, por exemplo, a magistratura, que se você passar em primeiro ou passar em último, o salário é igual, só vai mudar onde você vai trabalhar. Cartório não tem salário fixo. É de acordo com sua produção. Assustou, né? Assustei. Meu Deus. Não, nós somos empreendedores, praticamente. Quando você é aprovado num Não, porque concurso... assim, a gente tem uma ideia do cartório, assim, é um cara do cifrãozinho, sabe? Do dinheiro. Do dinheiro. Sim, existe muitos cartórios que prestam muito serviço, então tem um volume grande, então, consequentemente, ele tem um retorno maior, né? Mas, infelizmente, a esmagadora maioria são cartórios pequenos pelo Brasil, e isso as pessoas não veem, às vezes os parlamentares não veem, ou faz de conta que não vê, e só legisla olhando a nata. Isso a gente tem que começar a falar, porque não é a realidade. E nós temos uma capilaridade muito grande, espalhada por todo o estado, ou pelo país, né? Só que a legislação é estadual. Tem a federal e a estadual, não é municipal. E em muitos locais, nós somos os únicos representantes do Estado. É onde o cidadão vai chegar, vai pedir uma informação, vai receber uma orientação, uma prestação de serviço, que o Estado muitas vezes não chega. Só que essa é a minha impressão, de que nós não somos valorizados por isso. Simplesmente acha, não precisa mais reconhecer firma, não precisa autenticar cópia, como se o nosso trabalho se resumisse a isso. E não analisa o tanto que a gente evita de processos, o tanto que a gente evita de fraude, o tanto que a gente auxilia na desjudicialização de processos, né? Que é um trabalho grandioso. E faz a mediação, né? A conciliação, Fazemos, cara, sim, muitos cartórios estão credenciados, sim. Doutora Velenice Dias, que é a presidente da Noreg aqui de Mato Grosso, tem encabeçado esse projeto de conciliação e mediação, ela está investindo nisso para divulgar muito esse trabalho. Porque, por exemplo, eu estou credenciada já há bastante tempo, mas eu não fiz nenhuma no cartório. Não sei se por falta de conhecimento dos cidadãos que têm essa disponibilidade, né, se falta de oportunidade de estar em meios como este aqui para divulgar que existe essa possibilidade, porque eu acho que o cidadão não tem essa informação de que também é possível fazer isso em cartório. Só vê como meio no processo judicial. Sim. Né? E nós podemos sim, nós somos profissionais do direito, dotado de fé pública, que fizemos o curso preparatório. Eu, além disso, tenho a prática de 2 anos, né? Exerci nas varas de família e sucessão lá de São Paulo, no Fórum de Santo Amaro. Mas, assim, todos os colegas que conseguiram ser credenciados, eles passaram por um processo de habilitação e estão habilitados para prestar esse serviço. Mas pouca gente fácil, não né? é De fácil. jeito nenhum. Porque assim, você estava contando para mim, quando a gente foi gravar, que você fez um inventário de 18 irmãos. Uma coisa Eita, assim. como assim? Você imagina administrar 18 pessoas? Só a qualificação Hello, já hello. é enorme. Meu Deus do céu. Você tem que qualificar tudo, né? Nome, E RG, que todo mundo CPF. esteja feliz E de acordo, contente, consenso. de acordo. Não, Exato. não é fácil, Porque não. além dos herdeiros, vão os cônjuges também. E se um faleceu, vem o outro representando por cabeça ou por tipo, depende da situação. E a gente tem que administrar tudo isso, né? E de uma forma... Olha, quase uma analista, né? Fala sério. A gente trabalha em parceria com os advogados, né? E não dispensa o advogado no processo de inventário em nenhum. Judicial ou extrajudicial é obrigatório. Mas a gente está preparado para prestar esse tipo de trabalho. Seja com 1, seja com 10. É claro que aí tem essa dinâmica de administrar as pessoas, os ânimos. Mas a partir do momento que as pessoas sabem o que querem e já chegaram a um acordo, a gente vai ter esse momento de ouvir e fazer a transcrição daquilo que eles querem, né? A manifestação de vontade deles e seguir a legislação.
Aí, ó, tá vendo? Que coisa, pra né? quem não sabia, dá pra fazer várias coisas no cartório. E é mais barato. Tá, ó, já Dependendo falamos assim. de inventário, dá pra você fazer inventário se for consensual, se não tiver litígio. Gente, eu Enfim. tenho um amigo em Mirassol do Oeste. Uau, Abraço pra você, Everson. beijo, eu mando beijo. Beijo, Everson. O Everson, ele ficou Oi, Everson. muitos anos, muitos anos mexendo com inventário. E assim, existe toda uma questão de falta de informação, né? Então, assim, Não, como é importante informação essas- cruzada. Por isso que é importante dizer, tem como você fazer, não é um custo honoroso, é assim que fala? Oneroso. Oneroso, olha, honoroso. Eu não sei essa Quase palavra. horroroso. Quase horroroso, mas é que é um processo. Não é um custo horroroso, gente. Não é um custo horroroso. Mas assim, o que eu quis dizer foi oneroso mesmo. Não é tão caro. Não é tão caro, porque assim, quando você fala Depende, de né? inventário, você fica assustado com os preços que são praticados ali Sim. na praça, né? Porque eles têm a tabela É. da OAB, mas eles, em cima do valor do imóvel, dos imóveis ou das coisas, eles colocam o preço que eles querem e muito obrigado, boa sorte. Ah, mas Então- aí, desculpa te interromper, mas se o profissional faz isso, você tem a liberdade de procurar outro. Claro, Né? mas é que a maioria, o que eu quis dizer é o seguinte, é que a maioria, né, uma grande maioria, se aproveita Da situação. da situação. Quando você vai fazer um inventário, é aquele assunto que a gente entrou no início, você já está fragilizado. Já. Então, Porque você perdeu, é. né? Você não consegue enxergar naquele momento que você ganhou alguma coisa. E o pior é que a lei fala que tem que iniciar em 60 dias, Então, né? foi isso que Você não aconteceu. dá conta. Você não dá conta. Cara, você não dá Pensar conta sobre de isso. pensar. Pelo menos eu não dei conta quando eu perdi meu pai, de pensar. Eu não queria nem saber. Eu falava, meu Deus. Só de imaginar. O meu também morreu na pandemia e eu cremei meu pai. Né? Ele queria que fosse cremado, porque na cabeça dele, uma vez que a gente teve uma conversa, ele falou pra mim assim, eu não quero dar trabalho. Eu não quero dar trabalho, eu não quero que as pessoas tenham lugar para ter que ir lá limpar, sabe? Levar flor, ter que pagar por ano, um espaço. Eu não vou estar lá, eu vou estar em, sei lá onde que eu vou estar. Vocês vão estar pagando um espaço que nada a ver. Eu quero ser cremado, eu quero ser jogado em algum lugar. Fizemos tudo isso. Só de pensar que meu pai, e na época, não se cremava no mesmo dia. Não sei se hoje já é assim. Se crema no mesmo dia? No dia seguinte. Bom, na época da pandemia era 15 dias. Então eu fiquei 15 dias. Além da dor, do pensamento, né? Eu ficava imaginando como é que estava meu pai dentro de uma câmara fria. E que ia demorar 15 dias. E aí Triste, demora. né? Ai, olha. Triste demais. Martírio. Imagine se eu ia parar para pensar que tinha um É. prazo, 60 Então, dias para abrir o foi o que aconteceu inventário. com o Everson. Foi, né? Ele perdeu o prazo. Porque, assim, foi um acidente, né? Que os pais faleceram. Teve uma irmã que eles ficaram cuidando, né? Porque ela sofreu um acidente também, perdeu o sobrinho. Assim, aqueles acidentes que perde muita gente. Trágico, trágico. Então, não tinha nenhuma força para entrar, sabe? Assim, para entrar, não teve... E, assim, acontece muito isso, de não ter uma orientação, de ninguém orientou, vai agora. Então, ele perdeu o prazo, perdeu anos. Então, quando ele foi entrar anos depois, isso aconteceu... Acho que aconteceu em 2009 ou 2010. Agora que ele tá conseguindo alguma coisa. Ó, quantos anos? Ah, mas é. Quanto Olha, ele Faz demorou parte muitos do anos para luto. mexer. Faz parte do Olha, luto. depende. Tem a possibilidade de fazer em cartório, mas há situações que só pode ser resolvida mesmo no Poder Judiciário. O elemento essencial é o consenso. Né? Quando há partes envolvidas menores de idade ou ainda que Aí maiores não, né? incapazes, Aí tem que ser judicial. agora aqui em Mato Grosso já pode. No ano passado, a Corregedoria editou um provimento 25 de 2022, permitindo. Então tem um procedimento especial, mas dá para fazer em cartório. Os requisitos iniciais são os mesmos, né? Consenso, apresentar os documentos, não ter o testamento, enfim. Mas aí, depois de preparada toda a minuta, que as partes aprovaram a minuta, ela vai ser encaminhada pelo PJE, mas vai para o juiz, mas não pela distribuição normal.
Aí o Ministério Público vai avaliar e dar o parecer dele e vai para o juiz homologar. Porque no processo de inventário normal, não precisa de homologação judicial. Eu, como tabeliã, sou suficiente para poder assinar esse inventário sem a necessidade de homologação judicial. Mas quando há menor ou incapaz, né, por outros motivos, aí pode ser feito dessa forma. Mas quando não há consenso, tem que ir para o Poder Judiciário, porque se um acha que tem direito a uma coisa, o outro acha que tem direito a outra coisa, então se não conseguem as duas partes chegarem a um consenso, aí vem um terceiro que não tem nada a ver e vai falar, vai ser assim. Isso que é complicado, E né? aí é complicado engolir E às seco, vezes não agrada né? nenhuma parte nem a outra, e a família briga para todo lado e ninguém resolve. E não resolve. Não. Que outras especialidades... Já temos 30 minutos, tá, querida? Gente, tudo isso, meu Deus. Tudo E tem isso. tanta coisa que eu queria saber. Tanta coisa que eu quero saber também. Só Mas antes vamos... da vai lá. especialidade da Michelle, guarda, Michelle, essas palavras. Guardo. Uma curiosidade, com relação à pandemia e cartório, a gente pensa em divórcio, né? Ai, sim. Quantos Aumentou divórcios? mesmo muito a quantidade de divórcios ou casamentos, né? Talvez tenha aumentado o casamento, não divórcio na pandemia. Como... Gente, eu sou casamenteira, então eu fiz mais casamento do que divórcio. Olha, Temão que quente. orgulho. Ai, Só eu que não, mas eu gosto de casar o povo. E quem vem com divórcio, eu falo, não, vamos conversar? Gente, outra coisa que eu sou curiosa com relação a casamento, gente, já que você faz Vamos casamento... vamos lá. É que assim, eu fico ela é imaginando... curiosa, mas ela Não é quer difícil casar, amarrar, né? hein? É difícil Vamos amarrar. esclarecer. Não, aqueles A propósito, ó, anota aí, eu vou fazer um curso para casamentos, viu? Me deram a ideia ontem e eu já tinha uma palestra que, ó, o nome da palestra é como é que era? A parte legal do casamento. Vou fazer Ou essas o lado jogadinhas de sombrio da palavras. força. Não. Assim, Ave quantos Maria. casais? É porque eu vejo, tem gente que parece que tá indo pro matadouro, né? Então, os casais que você vê... Esses dias eu tava no cartório, meu irmão ia casar, que também parecia que foi pro matadouro. Enfim, fecha parece. Não, tô brincando, ele tava feliz. Eu liguei esse dia lá, eu tô casando meu irmão, já a gente Meu já irmão tava fala. casando, gente. O irmão é incasável casou. Mas eu tava só reparando, sabe? Não que a gente fique reparando na vida dos outros, né? Que a gente não é que disso. é isso. Mas tinha gente assim, com a cara tão triste, sabe? Eu ficava pensando, o que leva a pessoa a estar aqui casando? Tão triste, Uns né? tão felizes, parece que eu tô realizando, outros tão tristes. Eu fico curiosa de saber quais as situações, assim, as curiosidades, as situações mais cômicas que Que já presenciou. você já presenciou com relação a casamento. Porque tem que Olha. ser de livre, espontânea vontade. Não Vontade pode ser de querer. pressão, Não né? pode ser por pressão. Já teve situações, por exemplo, Que o cara desmaiou, né? Falou, Olha, "Ai, meu Deus, a gente- se desmaia, eu já não quero casar. teve um Se que a gente desmaia, teve que que pôr bom. a cadeira, tanto que hoje em dia na sala de casamento eu deixo eles sentados. Nossa! Ah, sabia. É muita tensão, gente, vocês não têm ideia. Mesmo com ar Nossa. condicionado. Tanta tensão, Gente, é um marco na vida, né? Eu também fiquei quando eu fui me casar. Sério? Ah, foi. Eu também É acho que deve aquela ser- cerimônia, a solenidade, para quem gente, acho leva que é isso forte. de forma séria. Acho que é forte. Né? não sou Tem séria, gente. então. Não, é que Que tem gente. belíssima. Não, eu sou seríssima, seríssima. Não, mas eu tô falando Não assim, eu transparece. fiz o meu noivado, a gente, obviamente, é casado, tem união estável, né? Não fizemos a cerimônia. Ritual nem cerimonial ritual, rítmico, nem nada. nada disso. Nem civil, nem religioso, nem nada. Tá. A nossa união chama-se Rafaela e ponto final. E de fato começou no dia 27 de março de 2017, né? Que foi o dia que ela nasceu. Antes disso, a gente morava junto e tal, mas o dia que ela nasceu, eu acho que a gente... Falou, opa, agora nós somos casados. A tem mais como escapar. intercessão se viabilizou, amiga. Porque, Entendi. assim, é uma coisa muito louca. É cara. marcante. É Assim, forte. quando você tá lá com a barrigones e tal, e eu nunca acreditei muito, né? Porque eu tô lá com Michelle aquele não barrigones ajuda. e mexe, tudo bem e tal. Mas quando você vê No seu colo. o seu colo, Quando nasce, amigo, fala, agora o negócio... ferrou, malandro. Agora eu tenho que bem cuidar. isso. Agora não tem volta, cara. E a responsabilidade é muito, Muito grande, grande. né? Então, A emoção toma... Ali eu senti uma emoção muito grande. Então, eu não sei se eu ia desmaiar, não. Viu?
Não Provavelmente, desmaia. Acho que Michele, você não ia a desmaiar. maioria das pessoas não chega a esse extremo, né? Mas você já viu esse fato da pessoa Já, desmaiar? já. adoro! De assim, passar mal mesmo. Por vontade ou por falta de vontade, será? Você Essa nunca que é a descobre, Ah, né? eu não sou tão vidente assim, não. Mas tem Não uma sei. colinha ali que vai A pessoa fala é denunciar. muita emoção, né? Emoção pra mais ou pra menos, né? né? Assim, a gente tem que verificar a manifestação de vontade, realmente ela não pode deixar dúvida. Tanto que saiu no noticiário uma pessoa que brincou no Aí eu momento da vi cerimônia. aquele caso, a E mulher que aquilo tá brincou. certo. A O lei cara para fala mesmo, né? que é assim. Por quê? Ele não sabe se a pessoa tá brincando, se realmente é a vontade dela naquele momento Porque de pode não ser forçada, casar. né? Pode ser forçado, né? Então, e aí numa E brincadeira a que gente isso é já verdade. tem uma sociedade que é marcada pelo machismo, a gente já tem uma sociedade que é marcada pelo feminicídio, a gente já tem uma sociedade marcada pelo relacionamento abusivo e tóxico. Então não dá, né? Uma Não, brincadeira dessa não, naquela sem hora. chance. A Não, gente sem já chance. avisa normalmente, quando chegam os nubentes e os convidados, se tá naquela brincadeirinha, hoje é dia do enforcamento, não sei o quê, né? Alguns têm umas brincadeiras assim. Então, antes de iniciar a cerimônia, eu já aviso, não é permitido brincadeiras de forma alguma com relação à manifestação de vontade. Se acontecer, o casamento vai ser interrompido e não poderá continuar hoje. Vai ter que ser remarcado. E vai ter custas. Pior que não tem previsão na tabela para Tinha que ter, cara. Também acho, concordo plenamente. ué, Vamos que pedir é para arrumar. mandou. Todo movimento, cara, não, porque assim... Sim, todo mobiliza mobiliza tudo. toda uma Exato. estrutura. Tinha que... Olha, tô falando certo, tem que cobrar. É que Mas tem se cobrar que o povo pessoas- chega na hora, E o povo faz é o bonitinho. seguinte, não, cara, faz tudo certinho pra um babaca fazer uma brincadeira dessa? E Não outra, vai. gente, Mas talvez a brincadeira era no nervosismo. pode Ai, ser. que nem gente que Por ri isso no que eu já velório. aviso. Michele, você Ah, não foi em não. velório interior? Tenho medo. Não faz isso comigo, não. Não, Não, tem não dá pra rir em reações, velório. assim, risada que a a gente noite inteira. são imprevisíveis, né? Então, por isso que a gente já avisa, né? Para evitar constrangimento. Porque você já pensou? Tá as É testemunhas chato, né? ali. Tá todo mundo lá. Não, e eu vi acontece esse um caso, trem aí depois eu acompanhei, né, a reportagem, fiquei curiosa pra saber o que aconteceu, o desfecho. desse. O desfecho do trem. Ah. Se casou, se não casou. Aí eles casaram bom tempo depois. Eles casaram de bom tempo depois, aí ela falou que ficou arrependida, porque ela fez a brincadeira, não devia ter feito a brincadeira e tal. Gente, eu penso Ela da poderia ter seguinte até forma. perdido É um o momento marido, sério, né? Tá vendo? É um momento sério, né? Só que tem gente que trata com uma coisa banal, É. porque é muito fácil casar e é muito fácil também se divorciar. Era Hoje mais em- difícil, né? Hoje tá Era mais fácil, complicado, teve um período que tinha que se separar, aí esperar 2 anos, ver se realmente era isso, aí para depois sair o divórcio. Tinha que provar a culpa do parceiro, enfim, agora não tem mais disso, nada. Ai, Você que não quer horror, mais? provar culpa. Que coisa mais Sério? estranha. Ué, a culpa é que a pessoa é chata. Eu já não quero mais. Não. Né? Então, porque havia repercussões, né? Então, Ave assim, Maria. tem pessoas que tratam de uma forma banal. Eu levo isso muito a sério. Eu tô Que vendo. foi? O Tô vendo Leandro 38 dando, minutos. dando... Não, vamos falar mais outras Hashtag coisas então. quero Vamos falar parar assim. de casamento. Vamos Mas continuar. casamento é Vamos- importante Não, também. tem vários. Tem o putativo, sabia? Ah, como que é? Como é que é? Olha, o casamento putativo é aquele que a pessoa acha que é válido. Essa palavra que dá pra falar, cara, e não é errado. Putativo. Putativo. É, ele pode ser nulo ou anulável. Ele é nulo ou é E anulável. como, É. assim? Porque Por é exemplo. folgado. É alguém que falou que pode casar e não pode. A gente faz todo um procedimento. Para que existe o processo de proclamas, por exemplo? É para justamente verificar se a pessoa é solteira, ou se ela é Gente. divorciada de verdade, né? Ou se ela é viúva, e que não há impedimentos, porque o Código Civil estabelece impedimentos para casar. Além desses, quais outros Ai, impedimentos quais seriam? são os impedimentos? Adoro. Então, o que mais pega é esse. A pessoa já é Precisa ser casada casada, no outro né? estado, por exemplo, e fala que é solteiro. Se houve uma falha de comunicação entre o cartório de registro do casamento dele para o de nascimento, se você tirar uma certidão de nascimento atualizada, talvez não apareça. Hoje em dia é difícil olha isso, só, tá? gente. Mas se não aparecer na certidão de nascimento e ele falar que é solteiro, então a gente vai fazer o processo de habilitação como solteiro. Aí chega alguém lá e fala, não, peraí, ele é casado. Olha que sacanagem, né? Tem gente que é Então, sacana, né? o processo pode ser Uai.
anulado. Anulado. Ou Não tinha o no... cara se passando pelo Brad Pitt, arrancou não sei quanto dinheiro da outra. Mas, gente, a coitada. pessoa Bom, vê a enfim. cara do cara. Tem processo Você tá também Eu que vi é... que ele parece mesmo, eu achei que ele era parecido. Não que eu cairia, mas eu achei ele parecido. E além Já disso, tem as acho muito cláusulas parecido. suspensivas, que não impede de casar, mas impõe restrição ao regime de bens. Olha. Por exemplo, se a pessoa é divorciada ou viúva e não fez a partilha dos bens do primeiro matrimônio, ela pode se casar, não está impedida. Mas ela só vai poder casar pelo regime da separação obrigatória. Por quê? Para Porque evitar ela não confusão resolveu- patrimonial. Tá. Gente. Tem uma que é ótima. Tem uma, por exemplo, você vai lá, tudo é um contrato, minha amiga. Só pra gente finalizar, tudo é um contrato. Aí você vai lá e coloca assim, tudo bem, eu caso. Só que é o seguinte, se me trair, não ganha nada. Ave Maria. Ah, é. Verdade, Ótimo. mentira? Olha, Isso é bom. O casamento, Isso é bom. o Não que a casamento, gente já tenha se traído no Ah, momento da não nossa sei, vida. não sei. eu parto do seguinte princípio: é um contrato, é um acordo de vontades. Pessoas maiores, capazes, vão ali se convencionar que vão constituir famílias. Sim. Certo? Sim. Então, eles têm liberdade de estabelecer as regras entre eles. Essa questão patrimonial é uma delas. É uma delas. Se ali Não, vir para gente, escolher, eu acho muito. é. Acho Mas que ao a mesmo Catherine tempo- Zeta-Jones foi, eu acho que foi uma das primeiras, porque o Michael Douglas também não era fácil, Não, né, ele era amiga? complicado. Ele tinha uma Complicado, doença, né? tem uma doença, eu acho que, como é que chama? É ninfo, acho que é ninfomaníaco. Segundo ele. É, segundo ele, né? Ai, isso Cada é um dá sua terrível. desculpa. gente, eu só Cada fico em desculpa. cartório, não tenho tempo É. pra... Mas eu tô por fora. E aí, eu saí, não, eu tô falando porque foi uma das primeiras vezes que eu vi uma cláusula referente à traição. Traídos, todos nós já fomos em algum Um momento dia da nós já fomos, vida, com gente. certeza. Pelo amor de Deus, quem nunca foi, sabe? Hoje, atualmente, estou há 8 anos com uma pessoa, eu acredito que estejamos numa relação saudável, né? Porque a gente preza pela igualdade, pelo respeito, pela lealdade. Porque tá porque quer, né? Tá E porque escolheu, tá, né? E não é mais criança. Eu acho que isso acontece muito com quem é muito imaturo. Porque, bicho, você sustentar um casamento de aparência, bicho. É Ninguém complicado. merece, né? Ai, me dá preguiça, cara. Preguiça de pensar, Nossa. de viver. Não, nessa parte que eu acho. Me dá assim, oxigênio. nessa parte que eu acho, né? Não é, Que Ivana? essa questão, não, se me trair, não fica com essa parte tudo. Não, então, o casal tem liberdade para isso. O pacto antinupcial pode ser feito Então, antes. Pacto antinupcial. Isso, é uma escritura pública de pacto antinupcial. Os nubentes escolhem o regime de bens que vai viger durante o casamento. Eles Pode só ser têm... parcial, total e universal. Não. Pode ser a comunhão parcial, que o que é eles tudo adquirem... daqui pra frente. Isso. Tem a separação total convencional, que eles escolhem esse regime de bens, e aí cada um O que administra... é meu, que é seu, gato. Não, mas isso não impede que vocês se auxiliem durante o Ah, não, matrimônio. sim, mas mas eu tem vou na hora liberdade. do- não, Isso, na são hora patrimônios do- distintos. Isso. Na hora do vamos ver, não deu certo. Não deu certo, cada um tem o Cada seu. um seu. Por um Isso. lado, eu acho que Qual daí, seria o seu? Se você casasse. eu nunca pensei nessa possibilidade, Michele, de Ah, verdade. é, Assim, tudo bem. O meu era da separação convencional. Era, eu acho que seria esse, da convencional. Eu acho assim, Eu estranho, acho, porque pra cara, mim que assim, a você tá minha ali com a tinha que ser pessoa, você parcial. escolheu. Porque você tá junto Não, com eu, a na pessoa, verdade, não você tenho nada. constrói junto com a pessoa. Você sabia que quem está em união estável pode fazer o procedimento de habilitação e fazer a conversão de união estável para casamento? E aí aproveita esse tempo de união estável? Não, não sabia, mas nem. Um dia a gente vai falar sobre união estável, legal, tem a gente muitas vai curiosidades, as pessoas têm muitas dúvidas e crenças eu erradas. eu sei uma coisa muito Crenças séria. erradas, é verdade. Tem muitas crenças É, erradas. verdade. Eu quero deixar bem claro aqui que na pandemia nós tivemos uma advogada, amiga nossa, que a minha advogada é amiga da família e tal, Fabiana Scorpione, uma ótima advogada. E ela disse que na pandemia surgiu o contrato de namoro. Sim. Por Pois conta é, hein? desse problema da união estável. Quer dizer, então, na desculpa, entendeu?
a gente não pode se locomover, vamos ficar aqui, vamos ficar ali, tá? Então somos união estável, deu muito rolo, né? Então, é porque a união estável é para ser algo de fato, né? E aí vem na verdade, o Poder Judiciário legislou. Ele editou provimentos, por exemplo, CNJ, e acaba, mesmo sem você querer, pode configurar a união estável. Fala, não, nosso combinado aqui é de namoro, mas as pessoas têm relações sexuais, coabitam, né? Mas o que de fato diferencia a união estável do namoro? É a intenção de constituir família. Então, no namoro, não, tô só conhecendo. Não tem intenção. Só que isso é interno. Mas e aí, na hora da disputa... nossa. Na hora da Porque disputa, às não, vezes um meio a tinha uma meio. intenção e o outro tinha outra, né? Um tava pensando então, que para se resguardar... E o estelionato amoroso. Então, aí, para se resguardar, as pessoas começaram a fazer a sua manifestação de vontade, por escrito. Não temos intenção de constituir família. Nossa união é só namoro. Não tem vigência, interferência sobre o nosso patrimônio. Para deixar bem claro isso. Né? Chegou a esse extremo, né? Porque a união estável era justamente para não ter interferência nenhuma na vida de cada um. Mas aí veio o poder e mudou tudo. A pandemia mudou tudo. Nossa. Você vê que tem tanta coisa pra gente falar sobre cartório. Tem Cartório tem que voltar Porque mais. a dúvida tem bastante dúvida aqui. Então, e o cartório passo a passo tá aqui para isso, né? Apesar de curtinho o tempo, mas a gente vai levando gotinhas de informação, a população ter acesso a essas informações, cada semana um tema novo, e tem muito assunto. Onde que vai estar o cartório passo a passo para o nosso público? Nossa, gente, toda sexta-feira, gente, amanhã, às 18 horas, você confere, né, meu bem? São 19 agora, né? Porque tá passando, 19 e pouquinho. Deve estar no final já, nós estamos já no final. Eu quero te agradecer. Na TV Cidade Verde, desculpa, eu nem estou terminando o negócio, cara. Tão apressado. Posso falar do cartório passo a passo? Sim. Pode. Olha, é uma oportunidade muito grande que a Michelle e a equipe está dando, né, para a gente levar essa informação, né, de utilidade pública para a população, né, cada dia um tema novo e de pôr em discussão esses assuntos. Eu acho muito proveitoso. E o cartório passo a passo surgiu de uma ideia minha de colaborar, de levar conhecimento para as pessoas, né? No caso, inicialmente para os profissionais do direito, seja bacharel em direito, seja os advogados, que para atuarem no extrajudicial. Porque no dia a dia, lá no cartório, eu percebi uma carência de informação também nos profissionais da área jurídica, né? Que estão acostumados a ir só para o Poder Judiciário. E os cartórios tendem a facilitar muito o exercício da advocacia, e só que às vezes não tem para onde se pegar. Então tem cursos aí genéricos, né, que vale para o país todo, mas não foca dentro da legislação do Estado de Mato Grosso, dentro do Código de Normas do Estado de Mato Grosso. Nossa. Então esse projeto que ainda é embrionário, que a gente está desenvolvendo, é nesse sentido de mais para frente oferecer cursos para advogados, muito bom. cursos para concurso de cartórios, para quem tem interesse de vir para a área, né? Vem trabalhar conosco lá de dentro, ser colega nosso. Então é um projeto que está pequenininho ainda, é uma semente que está sendo plantada. O Sementes. E aqui com você é uma Legal, alegria né? compartilhar pela primeira vez aqui em público esse sonho que começa a tomar corpo. Graças a Deus. Legal, né? Nossa, muito Estou bom. muito feliz. Você? Também. Nossa, e a gente fica feliz porque a gente sabe o quanto essas sementes mudam a vida das pessoas, né? Porque é muito legal, Alcione, porque você não fica, não, eu só sou profissional, vou ficar atrás aqui de uma mesa fazendo meu trabalho. Não, eu quero levar para as pessoas uma coisa que vai ser útil para elas. Eu quero Isso é levar o importante, conhecimento. né? E é Isso dar é a cara a importante. tapa, né? Porque não dar é a cara a fácil. É muito tapa, mais fácil eu ficar lá na minha nossa. mesa, no meu Exatamente. cartório, fazendo meu trabalho. Não, mas ela vai, né? ela fala. Porque eu acho que é aquela noção que a gente tem que ter de que a gente não, inclusive foi o Everson que falou usa essa expressão, que a gente não vê esse mundo a passeio, né? Exatamente. A gente veio para semear, né? Eu acho que aquilo que a gente pode fazer que ajuda as pessoas, a gente tem que fazer, né? E é muito, muito legal mesmo, assim. Tem que voltar mais vezes, né, Michelle? Com certeza. Ai, que bom, gente. Obrigada. Gostoso. Amém. Muito obrigada. E não falamos do numputativo. Num culpativo. Nuncupativo. Isso. Tá? Num
Culpativo? Isso. Tem Culpativo. esse. Vamos ficar com a dúvida. Vai Ge- pesquisar, gente. Vai pro Google. E ela voltará. Ela voltará. Olha, muito, 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 muito obrigada. Obrigada Deus a você. te abençoe sempre. Amém. Estamos aí sempre para semear, É isso. tá? Vamos semear, frutificar na vida de muita gente. Levar a luz para as pessoas que às vezes não tem esperança. Eu vejo muitos advogados, assim, falando, não tem mais, a advocacia está saturada, não tem para onde trabalhar, estão prestando serviços de inferiores, sendo que tem mercado. A advocacia que legal extrajudicial é uma isso. porta muito grande para ser explorada e eu quero levar esse olhar para essas pessoas. Legal. Que até eu, quando exerci a advocacia, eu fui advogada há 10 anos, eu também não valorizava. Olha que legal. Mas né? agora Olha que estou bom. aqui, Isso é muito bom para quem eu tenho fez a direito. vivência como advogada e agora como tabeliã e que legal. registradora. Então eu sei que eu posso colaborar. Ai, e de que conversar. You can! Fechamos com essa frase. Sim, você pode! Pode. Se eu conseguir, você consegue. Coisa linda, Muito gente. obrigada. Obrigada. senhora Amém. Cristina. Obrigada, meninas. Leu, minha Ai, que terrânea. Olha, Obrigada. esse foi o Sementes dessa Gostoso. semana. Muito gostoso, né? Sinal. Semana que vem tem muito mais. Muito obrigado, podcasters, pelo carinho da sua audiência. Semana que vem tem mais. É, exatamente. Amém. Beijo. Beijo. Até a próxima. Beijo. Beijinhos.